Pronto, então, andando agora um bocadinho atrás, nesta conversa, porque é que a gente quer fazer isto do teste derivante de programa? Portanto, os erros nos programas, isto não tem a ver com erros nos programas, isto é apenas mais uma estratégia, isto não é só uma forma mais ou menos estranha de desenvolver software. O objetivo último é irmos desenvolvimento. E desenvolvimento de software tem menos probabilidade de ter erros, vai ter sempre erros. A ideia é diminuirmos a probabilidade de ter erros ou diminuirmos a quantidade de erros que aparecem, mas principalmente que eles apareçam mais cedo para podermos logo corrigi-los muito facilmente. Esse é o objetivo último. Se nós detectarmos um erro no software logo quando estamos a programar essa pequenina peça de software, por exemplo, aquela nossa função, se a gente detectasse ali que a função max estava a funcionar mal, era muito fácil de ver que ela estava a funcionar e era muito fácil de corrigir o erro. Porque estávamos a olhar ali só para aquele bocadinho de código. Agora, se nós não tivéssemos testado aquela função, ou testássemos mal, se testámos só com um exemplo, e por acaso funcionava e com números negativos, qualquer razão não funcionava. E aquilo entrava e continuávamos a fazer o nosso programa, fazíamos umas milhares de linhas de código, e mais passado umas semanas ou uns meses, aparecia um erro no programa. E o erro podia ter origem nesta função. Mas nessa altura seria muito mais difícil perceber que é a origem do erro. Tínhamos que andar a tentar andar um pouco para trás. Porque o erro depois ia-se, por um fundo, propagar, não é? A gente usava a função max num sítio, ficava uma variável com um valor errado, essa variável logo não dava problema nenhum, mas era usada por outro sítio, que era usada noutro, que era usada noutro, e depois aí é que ia fazer um output ou ia fazer qualquer coisa que não era suposto, e a gente via que estava a funcionar mal. E depois tínhamos de fazer um trabalho de andar para trás. No fundo, olha, aqui escreveu um valor errado, tem porquê? Porque chegou aqui com este valor errado. Tínhamos que andar ali ou com debugger ou qualquer coisa, olhar para o código, a tentar perceber a origem do problema, a causa inicial. E isso pode ser muito complicado. E principalmente pode ser muito demorado. Com esta ideia de irmos logo testando, e no fundo fazer o teste, fazer código, e testar logo este bocadinho que acrescentamos, estamos a aumentar, digamos, a aumentar a rapidez com que podemos corrigir o erro e identificá-lo. Portanto, erros nos programas, queremos corrigi-los, obviamente, temos que os corrigir, mas melhor ainda é evitar que eles surjam, não é? Ou então que surjam nesta fase tão inicial que a gente vê imediatamente onde é que está o problema. Para evitar que surjam, basicamente, três estratégias. O Clean Code, que é um nome que eu gosto, não foi aqui que inventei, mas até há um livro com aquele nome, que chama-se mesmo Clean Code, que é um livro interessante, se quiserem ler algumas coisas extras, ou este ano, ou para o ano, ou alguns. No fundo, a ideia base é que se o código, talvez partindo das regras de estilo, que é aquilo que vocês já conhecem, que seja mais fácil de perceber o que é que se quer dizer com aquilo do Clean Code. No fundo é exatamente ter um código limpinho, no fundo de não ter lixo, não ter mais código do necessário, ter um código que se percebe, que é legível, e é nesse sentido que é um código limpinho, que não tem nomes esquisitos, portanto, percebe-se bem, e nesse sentido as regras de estilo são fundamentalmente para isso, para aumentar a legibilidade do código. E depois também não faz as coisas mais complicadas que o necessário. Também tem a ver com a legibilidade, mas também pode ter a ver com a eficiência, né? O programa, se fizer as coisas mais complicadas do que o necessário, também pode facilmente também estar a demorar mais tempo ou a gastar mais memória do que o necessário. Portanto, essa é a primeira regra, esse código limpinho. Mas agora nós vamos focar tanto nisso. Vamos focar em dois outros aspectos. Nas asserções e programação por contrato, já vamos falar só um bocadinho o que é que isso é, e depois na programação conduzida por testes. Foi por onde eu comecei e onde depois vamos acabar. Aula 2. Que é aqui a estrela da aula. Mas isto é bem importante, né? E vamos começar por falar disto. Se tiver alguma questão, digam lá. Não fiquem angustiados com a dúvida. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu já estava a dizer as neiras. Primeiro está aqui a programação contida porque ia acabar, mas não. Vamos falar primeiro dela. Então lá. A questão é esta, como funciona, não é? Test Automation e Regress. Há pouco não falei deste, por acaso. Isso é que é por isso é que são meus slides. Havia
das características principais da programação com exemplo de testes, é verdade, é aquela de fazer primeiro o teste, esta é fundamental, que é aquela que é mais contraintuitiva, não é? A gente pensa que a ideia é fazer logo o código, fazer primeiro o teste, quando não temos o código. A partida fazemos o código e depois vamos testar. Aqui é, fazemos o código teste, fazemos o código e depois executamos o código teste. Depois é a história de ser automático. Não temos que dar valor só à máquina, não é? Ao computador. Podemos pedir ao computador executar lá os testes. E isto é uma grande vantagem que tem a ver com este segundo ponto que está aqui, que isto chama de regression testing. Que é, se aquilo é completamente automático, nós podemos facilmente repetir os testes todos. Que é algo que, se fôssemos nós a pôr lá os valores, não tínhamos paciência. E vocês, só mesmo só com a disciplina de programação, já se devem ter apercebido disso. Ou seja, acrescentam qualquer coisa ao programa e fazem um testezinho para ver se aquilo funciona. Pode-se ver a imagem, se aparece bem, ou se aquilo escreve o valor certo. E depois acrescentam mais qualquer coisa ao programa e fazem mais um testezinho para mais essa coisinha que acrescentaram. E facilmente já não vão testar outra vez o que já tinham testado antes. Porque a gente assume, tipicamente, erradamente, que aquilo também deve estar bem. Mas pode facilmente já não estar. Porque quando acrescentamos mais uma coisa ao programa, podemos ter estragado o que estava antes. Por qualquer razão. Porque a gente faz alterações, etc., quer melhorar o programa e acabamos, às vezes, por mexer numa parte que fazia falta para aquilo que antes estava a funcionar. E que pode, entretanto, ter deixado de funcionar. Portanto, e o que acontece é que depois nós não vamos andar sempre a testar tudo. Basicamente não há paciência. E, eventualmente, não há tempo também. Vamos só testando a última coisa que acrescentámos. Então, isto é regression testing é o quê? É teste de regressão. Quer dizer que a gente pode fazer novamente todos os testes que já tinha feito. Mas isto só é viável se eles forem automáticos. Nomeadamente se forem código. O que eu estava a dizer há pouco. Se o teste é correr um programa, não custa nada correr outra vez. E ele vai executar todos os testes que já tinha, mais os novos testes que têm a ver com as novas funcionalidades que acrescentámos ao programa. O programa agora faz mais qualquer coisa e também tem mais um teste para testar isso. E em vez de executarmos só este último teste, ele executa todos. O último, os outros todos estão para trás. Isto é uma enorme vantagem, porque nós vamos avançando no programa, o programa vai fazendo mais coisas e a gente tem uma garantia que tudo o que funcionava antes ainda está a funcionar. E se deixar de funcionar, detecta-se logo e sabemos que foi esta última alteração que fizemos que causou algum problema. Mais uma vez, torna mais fácil perceber onde é que estará o problema. Não temos que olhar para tudo, sabemos que foi entre a última vez que executámos o teste e agora introduzimos algo que estragou alguma funcionalidade do programa. Então fica mais fácil perceber qual é a causa do erro. Portanto, isto do regression testing é, digamos, uma consequência, de certa forma, do teste estar automático. Podemos voltar a executar todos os testes. E como funciona? Outra vez aquilo que eu estava a dizer há pouco, perguntar ao código se ele funciona. No fundo é fazer o código que utiliza o código que estamos a fazer. Aquele código que chamava a função max, de há pouco. Utilizar o computador para fazer essa pergunta. O que isto significa? Não somos nós que vamos dar os valores para ver se aquilo funciona. É o próprio programa. Tem o código de teste é também um programa que pode ser executado. Portanto, usamos o próprio computador para isso. Vejam que a informática tem esta característica, isto é algo que eu gosto de mencionar muitas vezes, é que nós podemos testar o que estamos a fazer, o que estamos a construir, digamos assim, que é o programa. Podemos testá-lo usando exatamente as mesmas ferramentas que usamos para o construir. E isto na informática pode parecer normal, ou pode não parecer nada estranho, mas na engenharia, em termos gerais, não é assim. E o mais óbvio será na engenharia civil, não é? Que construir a ponte, a forma de termos alguma garantia que a ponte não vai cair, não é fazer uma ponte qualquer e esperar se aquilo cai ou não. Depois assim vamos fazer outra. Temos de ter um grande grau de certeza que aquilo não vai cair. E temos que fazer alguns testes que não são propriamente fazer a ponte. Não é?
Na informática, na verdade, podemos fazer isso. De certa forma, podemos fazer um programa e testá-lo. Se aquilo não funcionar, podemos lá e corrigi-lo. Mas devemos fazer isto em muito pequeninas doses. Não é fazermos o programa todo e depois inversar e isto dá cheio de erros e depois levamos eventualmente muito mais tempo do que demorámos para fazer o programa a tentar corrigir os erros ou nunca os conseguimos corrigir. Porque já houve em grandes projetos de software que foram às tantas abandonados porque não se conseguia pôr aquilo a funcionar. A história da engenharia de software tem muitos exemplos desses. Se querer fazer um sistema novo e depois chega-se à conclusão que nunca mais se consegue pôr aquilo a funcionar de forma suficientemente correta, por exemplo, para substituir outro que já existia, e é só fazer nada. Aqui podemos utilizar as mesmas ferramentas, mas devemos ter esse cuidado de as utilizar da forma mais adequada, não é? Para corrermos menos riscos de às tantas não conseguimos dar conta dos erros. Mas podemos de facto fazer isto, utilizar o computador para fazer essa coisa. Podemos utilizar também código para testar o código que realmente estamos a querer construir. E depois esta história tem a ver com aquilo do regression testing. Todos os testes podem ser executados em qualquer altura. Portanto, nós acrescentamos mais um teste, executamos esse teste, mas não executamos só esse. Executamos, na verdade, esse e todos os outros que já tínhamos. Porque senão corremos o risco dessa nova funcionalidade, sei lá, mais uma funçãozita que o programa fazia, mas entretanto tinha deixado de fazer bem outra. Estava para trás e nós não sabíamos disso. Se só executássemos o último. Não? Temos de voltar a executar todos. E isso é fácil, porque é o programa que executa. Portanto, é rigor. Em rigor não, é resumo. Como é que funciona a programação conduzida por testes? Podemos identificar algo que queremos que o programa faça. Naquele exemplozinho de há pouco, era a função max. Portanto, e deve ser algo relativamente pequeno. É relativamente, porque isto também depende do que é que estamos a fazer. E a funcionalidade até pode ser simples, no sentido de a gente dizer é programa para fazer isto, mas depois isso implica fazer muito código. Portanto, devemos tentar que aquilo que queremos acrescentar seja relativamente pequeno dentro do possível. Até pode ser muito pequenino. Os exemplos que nós vamos ver aqui, os programas que fazemos aqui também são muito pequenos, naturalmente. Portanto, aí, estas funcionalidades que vamos acrescentando podem ser mesmo coisas muito pequenas. E depois, o que é que fazemos a seguir? Escrevemos o código de teste, que normalmente se chamam testes unitários. Esta terminologia do teste unitário é no sentido que o teste corresponde a uma pequena unidade do programa, digamos assim. É neste sentido de ser uma pequenina funcionalidade que queremos acrescentar ao programa. Depois isto, escrever a parte do programa de serve que o teste passa. Portanto, isto escrever a nossa função max. Que era assim tentávamos chamar a função max, aquela mymath.max AB. Não é? Aqui é definir a função max. Escrever a parte do programa necessária para que aquilo funcione. Claro que, se for uma funcionalidade mais complicada, podemos precisar de escrever várias funções, ter várias classes, antes de podermos executar o código de teste, que é o passo seguinte. Agora, executando o código de teste, depois já tivemos aqui o código supostamente suficiente e supostamente correto, devemos ir executar o código de teste que temos escrito aqui em cima. E vemos o que é que acontece. Se passou o teste, não. Se não passou, voltamos aqui. Claro, reparem, o teste, o código de teste, também é código. E, portanto, também há algum risco de ter erros. Mas para isto terminar em algum ponto, é claro que devemos tentar que o código de teste seja curto e simples, e normalmente é muito mais simples do que o código que está a ser testado. Portanto, esta parte é muito mais simples que esta. E deve ser, para que às tantas não tivéssemos que andar a fazer testes ao código de teste, mas enfim, então nunca mais acabava. O código de teste deve ser o mais simples possível e este, para testar este é que deverá ser mais complicado. E este também não deve ser muito complicado e daí devemos querer identificar as tais funcionalidades relativamente pequenas para que este também não seja muito grande. Se for muito grande,
corremos o risco de pronto, também, às tantas ser mais difícil mesmo. Com o código de teste estava a ser difícil perceber onde é que estava a causa. Ou bem que sejam doses pequenas de cada vez. Daí a palavra unitário. Portanto, se não passou, à partida temos que corrigir é aqui. E continuamos neste loop, enquanto não dá. Enquanto não passa o teste. Quando passar o teste, já temos mais uma etapa do programa feita e testada. Então, vamos acrescentar mais qualquer coisa ao nosso programa. E vamos seguir outra vez o mesmo fluxo. Com a vantagem que quando temos aqui executar o código de teste, é o código de teste todo, já não é a unidade só que acrescentamos. A gente vai sempre executar todo o código de teste que já temos para trás. Quando acrescentarmos a segunda funcionalidade, digamos assim, não testamos só essa. Testamos essa e o que já tínhamos antes. E agora aqui um outro slide. Eu em programação, não sei se talvez alguns de vocês se recordem, apresentei um slide que costumo dizer que a programação é passar do mundo real para o mundo da máquina. Problemas que nós temos no mundo real, que a gente quer resolver, a gente vai ir à volta, né? Ou controlar os carros no cruzamento, ou guardar as fichas dos doentes no centro de saúde, ou seja lá o que for, ou jogar um jogo. São problemas que nós identificamos no nosso mundo, não é? E depois temos que pôr a máquina a fazer o que nós queremos para nos resolver um problema. Então, a programação é passar esta linha. Né? Então, temos no mundo real, temos problemas que queremos resolver. E desses problemas nós identificamos requisitos, ou seja, o que é que a máquina, de certa forma, o que é que a máquina tem que fazer? Ou o que é que temos que nos seja feito para nos resolver o problema? Na informática utiliza-se muito esta palavra, os requisitos. E dos requisitos nós fazemos um programa, que é esta tarefa, que é algo que já está no mundo da máquina, e a tarefa do programador é cruzar esta fronteira. É como é que passamos deste paleito, entre aspas, que normalmente é mais ou menos linguagem natural. Temos um programa que faça isto, que guarda o registro dos doentes, aquilo lá os nomes, as moradas, isso, para um programa. Isto aqui é um grande salto. Tá? E é o que se aprende na programação, por assim dizer. Esse programa já vai correr na máquina e a máquina, quando é executada, ou as máquinas, né? Os computadores que nós tivermos ajudarão a dar as tais soluções para os problemas que tínhamos identificado em ação. Então, onde é que entra a programação conduzida por testes aqui neste boneco? Bem, podemos pensar assim. Dos problemas temos os requisitos. E dos requisitos, em vez de fazer logo o programa, fazemos o código de teste. Ou seja, o código de teste está mais próximo do enunciado do problema do que o programa propriamente dito que resolve o enunciado. Mesmo pensando naquele exemplo muito pequenino há pouco. Quem quiser pensar? Não quero pensar muito. Aquele exemplo de há pouco, do máximo. Aquele código que utiliza a função máximo, que recebe o A e o B e depois devolve outro valor, está mais próximo do problema que a gente enuncia. A gente diria qualquer coisa do género. Queremos fazer um programa que quando recebe, até podíamos enunciar o programa como exemplo. Queremos fazer um programa que devolve no máximo 2 números. Por exemplo, se dermos 10 e 20, queremos que ele devolva 20. Isto podia ser o enunciado do problema. E vejam como o código de teste é muito parecido a isto, só que escrito na linguagem de programação que a gente tiver a utilizar. O código de teste tem lá exatamente estas ideias. Chamar qualquer coisa, que quando a gente dá 10, 20, está lá o 10, 20, nos devolve o 20. E a gente nesse código de teste vê exatamente isso. Passamos o 10, 20 e vemos depois se ele nos devolveu o 20 ou não. Não estamos a ver o que é que ele fez realmente para decidir dar o 10 ou o 20 ou outra coisa qualquer. Isso está lá no outro código que nós temos que fazer e que depois é testado.
Está lá na função max. Portanto, esta conversa que está nos requisitos, ou falar dos problemas, do que é que queremos que o programa faça, o código de teste, na verdade, é dizer isso na linguagem de programação. Na nossa linguagem de programação, vamos agora expressar o que é que queremos que o nosso código faça, mas já utilizando a nossa linguagem de programação. Neste caso, a linguagem Java. Então, desse código de teste, fazemos o nosso programa e o resto será idêntico. A grande diferença é esta, é que o salto dos requisitos para o código de teste é mais simples do que saltar logo dos requisitos para o programa. E ao fazermos o código de teste, já estamos, na verdade, a decidir algumas coisas, como vimos há pouco. O mais óbvio é que decidimos logo o nome da função, por exemplo, e a classe onde ela devia estar, e os parâmetros que tinha que receber, e o que é que devia devolver. Decidimos tudo o que é que a função devia fazer. Só não decidimos como é que o iria fazer. E como vai ser feito aqui. Vai ser feito quando definirmos a função. Que é, no fundo, o corpo da função, que está lá dentro das chavetas da função. É o como é que a função faz para, quando recebe dois valores, devolver o terceiro. Mas isso não nos interessa logo à cabeça. À cabeça interessa-nos definir o que é que o programa tem que ter de código para resolver o problema. Isso o código de teste diz. Diz que tem que haver uma função max, que pode receber dois valores e devolve. Pronto. Se eu tiver essa função max feita, isto resolve o problema. Portanto, ainda mais um resumo. O teste unitário é uma porção de código, especifica uma pequena parte do que o código que está a ser escrito deve fazer, portanto, o nosso pequeno testezinho, e permite que o teste automático seja executado. É isto que interessa. É aquele códigozinho que verifica se, no nosso exemplo, se a função max funcionava. Concluindo e resumindo, escrever o teste, escrever o código, não escrever outro código antes do teste passar, portanto não fazer fuga para a frente, não é? Enquanto o teste não passa, não vamos querer fazer outras coisas. E esta última frase é importante, é este presente. Aqui não é uma grande. Os testes são a única coisa que o programador realmente sabe. Bem, pode ser que é do programa, mas um bocadinho esquisito. Ou seja, se nós não tivermos testes, temos um programa que em rigor não sabemos, não temos garantia nenhuma do que é que ele realmente faz ou não faz. Se tivermos os testes, sabemos que esses testes funcionam bem. Que aquela parte do programa está a funcionar. Se não tivermos testes, o que é que a gente sabe em rigor? Que a última vez que testámos ali uma coisa, aquilo até funcionou. Mas, por exemplo, nunca mais voltámos a testar o que tínhamos testado antes, em rigor já não sabemos se aquilo funciona ou não. Se tivermos os testes, sabemos que, pelo menos para aquilo que está a ser testado, o programa funciona. Não quer dizer que não tenha outros erros, obviamente. Os testes só nos garantem que funcionam bem para o que é testado. Não garantem que funcionam bem noutros testes. Poderia haver outros testes que não funcionavam bem. Por isso, a escolha dos testes é importante. Aquilo que eu dizia há pouco, nesta história do Max, era importante ter dois números positivos, dois números negativos, um positivo e um negativo, ter assim uma variedade de testes que realmente cubram, à partida, um domínio muito grande. E se aquilo funciona bem para dois números positivos, podemos, à partida, acreditar que vai funcionar bem para quaisquer números positivos. Nós não podemos testar todos os casos, portanto vamos testar aqueles mais diferentes e que parecem, no fundo, testar mais coisas. Tá? Bom, alguma questão? Não há dúvidas? Eu tenho aqui uns outros slides que ficam para vocês depois verem. São estes slides em inglês. Que é tirado de um livro. É contar uma história. Que era um programador que utiliza programação conduzida por testes e outro não. E muito resumidamente, isto depois fica na página, vocês logo veem, não vale a pena aqui. Vou fazer só um pequeno resumo. A ideia é, faria aquela programação que vai fazendo código com os testezinhos assim, manuais. De certa forma, vocês fizeram a programação, não usaram a programação conduzida por testes. Mas se estivermos a fazer um programa um pouco maior, há um risco
de, chegado ao fim, aparecer algum erro e depois haver um grande trabalho de correção desse erro. Ou até aparecerem vários erros. E às tantas, corrigir esses erros pode dar mais trabalho, ou gastar mais tempo, do que fazer a maior parte do programa, ou até o programa todo. Se forem fazer a programação conduzida por testes, no fundo vocês vão caminhando em terreno mais seguro. Porque fazem um bocadito e testam logo, fazem um bocadito e testam logo. Têm maiores garantias quando chegam ao fim de não haver tantas surpresas. Ou as surpresas que existem serem mais fáceis depois de identificar onde é que está o problema. Porque, no fundo, aqueles testes serviram ali para balizar e dar mais garantias. Onde é que estaria o erro?